E o título da nossa mensagem hoje é este: Foi na cruz de Cristo que vimos. Repita assim: foi na cruz de Cristo que vimos. João capítulo 19, versículos 19, versículos 15 a 20. João 19. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, que em hebraico o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos, Deus, mais uma vez diante da Tua presença para Te pedir agora que Tu venhas, Deus, nos perdoar os nossos pecados. E Te pedimos também que esta noite seja uma noite que fique, Senhor, marcada na memória espiritual da Tua igreja. E que nós possamos sair daqui nesta noite exaltando, glorificando e magnificando o Teu nome, sabendo que foi na cruz de Cristo que vimos tudo aquilo que iremos receber do Teu Espírito nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Para tanto, Espírito Santo, ajuda o Teu povo que aqui está nesta noite e nos ajuda a trazer esta palavra. E pedimos-te isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados, já se passaram mais de 2000 anos. E foi muito tempo atrás que aconteceu o maior sacrifício de todos os tempos. Nunca houve em toda a história da humanidade um ato de amor tão grande como este que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Porque Ele se ofereceu espontaneamente no nosso lugar. E foi através e continua sendo através do sacrifício de Jesus que hoje nós temos paz com Deus. O grande mistério da cruz, e que nós precisamos hoje relembrar e rememorar isto, que foi na cruz que vimos. O que foi que nós vimos na cruz para que esta cruz nos atraísse? O que foi que nós vimos na cruz de tão importante para sermos atraídos até a cruz? Eu posso dizer, e eu creio que todos que aqui estão podem dizer a mesma coisa. Quem pode dizer isso? Eu estou livre.
eu estou liberto da condenação eterna, porque foi na cruz de Cristo que eu vi a minha libertação e a minha condenação foi rasgada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas o que foi que aconteceu na cruz? O que foi que realmente aconteceu na cruz? Quais foram os benefícios que a cruz trouxe para nós? Precisamos descobrir, ver, lembrar e rememorar as verdades, os benefícios que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ofereceu para toda a humanidade. A primeira coisa que eu quero que você guarde, para que a gente possa compreender o porquê que a cruz nos atraiu e nos atrai, é porque foi na cruz que nós vimos os nossos pecados perdoados. Não havia outra saída, não havia outra alternativa para nenhum de nós, se na cruz de Cristo os nossos pecados não tivessem sido perdoados. O interessante é que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, nós lemos lá o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Que maravilha! Amados, Pedro aqui, ele faz uma declaração, nesta passagem bíblica, que Jesus, ele carregou no seu próprio corpo os nossos pecados. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de toda a raça humana, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aleluia. Na cruz, Jesus Cristo provou e prova que nos ama, porque ele se entregou por cada um de nós. Ele simplesmente, ele trocou de lugar. Você sabia que Jesus trocou de lugar? Ele trocou de lugar comigo, com você e com toda a humanidade. Por quê? Ele nos tirou da cruz, porque a cruz era o nosso destino. Mas Jesus, ele disse assim: olha, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam se preocupar, pois foi para isso que eu vim ao mundo. Eu vou subir na cruz, eu vou tomar o teu lugar naquela cruz, eu vou assumir a culpa de vocês, para que vocês possam viver comigo eternamente. Amados, nesta hora, Jesus tomou os nossos pecados. Nesta hora, como eu já disse, houve uma troca. E que troca foi essa? Nós passamos a nossa morte para Jesus. Diga assim: nós passamos a nossa morte para Jesus. E ele, diga assim, ele, Jesus, passou a sua vida para nós. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas ele não passou pouca vida, ele passou vida em abundância. Diga assim: você e eu temos abundância de vida, e vida verdadeira.
João Batista foi aquele que foi o precursor de Jesus Cristo. E João Batista tinha um laço, não tinha? Não tinha um laço de família com ele? Tinha. Mas João Batista, ele começou a pregar uma mensagem. E todos iam lá no deserto procurar João Batista, achando que ele era o Messias. Mas João Batista disse assim, Jesus estava passando e João Batista apontou para ele e disse assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, repita isso assim: foi na cruz de Cristo que vimos o nosso resgate pago e a nossa dívida cancelada. Diga assim: diabo, em nome de Jesus, eu não te devo nada, porque a minha dívida já foi cancelada, já foi paga. Aleluia. Queridos, o apóstolo Pedro, ainda lá na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso, aleluia, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Oh, maravilha! E então Pedro, ele fala uma coisa aqui tremenda, que na cruz o nosso resgate foi pago. Mas aí você poderia, ou algumas pessoas, não têm uma compreensão talvez muito exata do que vem a ser esta palavra. Mas o que é resgate? Resgate, amados, é o preço que se paga para obter uma coisa, um objeto, uma propriedade ou uma pessoa que alguém conserva e possuía em seu poder. Algumas espécies de sacrifícios, eles podiam ser considerados como resgate, mas o resgate perfeito, o único resgate perfeito, foi feito por Jesus Cristo, porque Ele deu aquilo que era de mais precioso. Ele deu a sua vida para resgatar a nossa vida. Aleluia. Ô meu irmão, a igreja do Senhor precisa despertar. A igreja do Senhor precisa acordar. E por quê, irmãos? Na verdade, a nossa dívida, ela era impagável. Não tinha nenhum valor, nada que pudesse pagar a nossa dívida. Nada. Amados, nem a prata, nem o ouro, nem todo o dinheiro do mundo podia pagar a nossa dívida para nos resgatar. A nossa dívida era muito alta, mas muito alta. Mas foi através do precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos resgatados. Queridos, você já viu o que é que Paulo, ele fala lá,
quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, ele fala lá assim, ele diz que a nossa dívida foi cancelada, e ele diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, do qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você ter uma compreensão mais exata. Todas as vezes que nós compramos qualquer coisa neste mundo, ou que nós fazemos um empréstimo, nós não assinamos um contrato? Não assinamos? E ao assinarmos este contrato, nós ficamos presos a ele até que toda a dívida tenha sido paga que consta naquele contrato. Lá no começo, lá no princípio, os nossos primeiros pais pecaram. E eles fizeram uma dívida. Eles assinaram um contrato com o diabo. Na hora que eles fizeram o contrato com o diabo, quem faz contrato com o diabo, quem faz acordo com o diabo, quem faz dívida com o diabo, somente Jesus Cristo pode cancelar. Porque a maior dívida que a humanidade tem é o pecado. Porque é exatamente o pecado que faz a separação do homem e com Deus, e de Deus com o homem. Por quê? Deus, Ele é santo. Mas graças a Deus, que quando o contrato foi assinado lá no Éden, o que aconteceu? Jesus, ele passou, como ele passava todos os dias, e como ele passa hoje todos os dias pela nossa vida. Porque isto é a promessa que ele fez, que eis que eu estarei convosco todos os dias. Você sabe aonde está Jesus agora? Ele está em vários lugares ao mesmo tempo, porque isto é um atributo dele. Ele está agora sentado à direita de Deus Pai, mas ele está dentro de nós. Ele está aqui agora. Pergunta para o seu irmão assim: você pode sentir Jesus? Jesus está aqui, sabe por quê? Porque a sua palavra está sendo pregada. Jesus é a palavra. Então escute o que eu vou te falar. Lá no Éden, quando Deus passou e perguntou para Adão e Eva: quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? E aí, cada um, Eva deu a desculpa, Adão deu a desculpa. Mas aí, a sentença nossa, a sentença que vem de Deus para nós, é uma sentença que perdura até o dia de hoje. É por isso que nós, do suor do nosso rosto, temos que suar o rosto para o nosso sustento. É por isso que todas as mulheres
para terem os filhos, sentem a dor do parto. Mas foi naquele dia em que Deus deu a sentença para o homem, para a mulher, também deu a sentença para o diabo, que nasceria aleluia, que esmagaria, ripalamanás, a cabeça da serpente. A cabeça da serpente já foi esmagada. Porque foi na cruz que o nosso resgate foi pago e a nossa dívida foi cancelada. O escrito da dívida que era feito era com a letra do devedor. Você sabia que todas as dívidas que foram contraídas lá no Antigo e no Novo Testamento, era a pessoa com a sua própria letra que escrevia? Nós escrevemos a nossa dívida com o nosso pecado. Foi por isso que Deus, nós falamos nesta manhã sobre a misericórdia de Deus. Falamos a respeito do clamor daquele cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando nós clamamos, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi exatamente por causa dessa misericórdia que na cruz, foi na cruz de Cristo, que essa dívida ela foi rasgada. Ou seja, era a única forma que o diabo tinha de nos acusar, porque nós éramos culpados. E culpados por quê? Por causa dos nossos pecados. Jesus, ele é o único fiador que pagou a dívida com o que é de mais precioso, o nosso sangue. E não nos pede nada em troca, a não ser uma coisa: que o adoremos. Que o adoremos. Adore a Deus. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Exalte a esse Deus Todo-Poderoso. Amados, entenda isso. Ele cancelou, ele anulou todo o pecado que nos separava de Deus. E através do seu sangue, ele nos justificou. Ele nos declarou e nos declara até hoje que nós somos livres. Por isso é que ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga assim: eu sou liberto. Fala isso para o diabo: eu sou de liberto pelo sangue de Jesus Cristo. E quando você fala isso, o inferno é abalado. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entende isso? Você compreende isso? Queridos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Diga assim: ninguém. Porque é Deus que nos justifica. Glória a Deus. Terceira coisa, diga assim: foi na cruz de Cristo que vimos a porta da salvação aberta.
Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, você vai ler lá o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dados entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome, não existe outro santo, não existe outro caminho, só existe um santo, o Santo dos Santos. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Amados, a humanidade, ela estava condenada, ela estava perdida, ela estava destinada a perecer, ela estava destinada sem esperança. Mas Jesus olhou e viu que havia um lamaçal e que a coroa da criação dele, que somos nós, estava dentro deste lamaçal. E não havia outro meio pelo qual os homens poderiam ser salvos. Então, ele foi lá, nos tirou do lamaçal do pecado, ele nos tirou das garras do inimigo, ele nos tirou do calabouço, ele quebrou as algemas, ele quebrou as correntes, Jesus nos libertou, e se ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Somos livres para quê? Para que nós somos livres? Para adorar, para glorificar, para exaltar, para magnificar e para dizer que só Jesus Cristo salva. Oh, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se nós valorizássemos mais do que nós valorizamos, nós seríamos muito mais abençoados do que somos. Mas Deus me trouxe essa noite aqui para dizer uma coisa para você. A partir de hoje, você vai sempre dizer que foi na cruz de Cristo que você viu a porta da salvação aberta. Amados, Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Mas Jesus também é aquele que tem a chave de Davi, aleluia, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele mesmo, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem por mim entra, encontrará o quê? Pastos, pastagens. Amados, isto aqui é tremendo, escute isso. Esta porta da salvação está aberta. Como um dia, Deus olhou para toda a humanidade e viu que estava tudo corrompido. Mas ele, ao olhar para a humanidade, ele encontrou um homem chamado Noé.
E ele deu uma ordem para Noé. Noé é um tipo da igreja de Cristo. Assim como Deus dá ordem hoje para a igreja, Deus deu a ordem para Noé: constrói a arca. A arca é um tipo de Cristo. Você entende? Porque Deus disse para Noé: vou destruir toda a criação, mas constrói uma arca, porque eu vou abrir as comportas do céu. Vou fazer cair chuva sobre a terra. Noé, ao ouvir aquela palavra, aquela revelação que veio da parte de Deus, só Noé entendeu. Ele nunca tinha visto chuva, ele nunca tinha visto água, mas ele sabia que aquele que estava falando com ele é fiel. Aquele que falava com ele era aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele sabia que aquele que estava falando com ele foi o mesmo que disse: haja luz, e houve luz. Haja a separação das águas, e as águas se separaram. Ele sabia. Então ele começou a construir a arca. E à medida em que ele construía a arca, ele pregava. À medida em que você está ouvindo esta mensagem, eu quero te dizer o seguinte: quando a porta da arca estava aberta e que a arca estava pronta, ele mandou que Noé colocasse dentro daquela arca um animal de cada espécie. E toda a família de Noé entrou naquela arca. Mas quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Irmãos, a porta da arca ainda está aberta. A porta da arca hoje é Jesus. Mas essa porta vai se fechar. E vai se fechar em breve. E não é necessário que você faça como aqueles que ouviram Noé pregando e que não acreditaram que iria chover, e que você que não acredita, ou que acredita um pouco e não acredita por inteiro, que Jesus Cristo vai voltar, eu quero te dizer algo tremendo nesta noite. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele quer te salvar. Ele quer deixar que você entenda que sem Ele você não pode fazer nada. Ele quer trocar o seu coração. Ele quer abrir a porta do seu coração. Ele quer dizer para você que agora Ele não vai mais destruir este mundo com água. E Ele é tão fiel, que Ele fez uma aliança com Noé. E Ele é tão fiel que Ele fez uma aliança com a igreja. A aliança que Ele fez com Noé foi esta: nunca mais destruirei a terra com água, e vou colocar no céu um sinal, o meu arco. Todas as vezes que vocês olharem o arco no céu, vocês vão se lembrar que nunca mais eu vou destruir a terra com água, mas a terra será destruída agora com fogo.
E tem gente que não acredita. Diga assim: foi na cruz de Cristo que nós vimos a nossa reconciliação com Deus. Você já viu o que é que está escrito lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18? Está escrito lá: ora, tudo provém de Deus, e tudo não provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Irmãos, fala para o seu irmão que está do seu lado: o homem estava no pecado, e Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele não quer que o homem pereça. Foi por isso que Ele amou você, meu irmão. Foi por isso que Ele amou a mim, meu irmão. Porque o pecado Ele abomina, mas a nós Ele ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha de Deus. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele nos reconciliou. E reconciliação é um ato de amor indescritível da parte de Deus para conosco. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, ali Deus nos uniu novamente com Ele. E isto significa, sabe o quê? O ato da nossa reconciliação. E a nossa reconciliação foi feita em amor. Os nossos pecados que nos separavam de Deus, mas quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, houve a nossa reconciliação com Deus. Jesus é a ponte que nos reconciliou, que nos reconcilia e que nos une novamente com Deus. E é por isso que agora nós podemos desfrutar do amor de Deus. Fala para o seu irmão assim: desfruta do amor de Deus. Diga para o seu irmão assim: foi na cruz de Cristo que nós fomos sarados. Você já viu o que está escrito lá, e todo mundo conhece esse texto? Isaías 53, capítulo 53, os versículos 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela, aleluia, suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, garana, aleluia. Ei, calabaraia. Irmãos, quando Isaías ele profetiza isso aqui, ele estava falando que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. As nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías ele estava querendo falar especificamente
da enfermidade que se chama pecado. Da dor que o pecado traz. Você quer ver uma coisa? Hoje, a igreja do Senhor não pode mais contrair esta enfermidade. Sabemos que o pecado, ele jaz à porta. O pecado está no mundo. Mas só que, entre o pecado e nós como igreja do Senhor temos que sempre ver o sangue. Nós temos que sempre ver a cruz. Nós temos que sempre ver Jesus. É Ele que faz a divisão. Ele que faz a separação. Mas bom seria se nós pudéssemos viver nesse mundo sem estar sujeito ao pecado. Mas enquanto nós estivermos na carne, a carne perece, mas o espírito permanece. Hoje não é mais necessário continuarmos enfermos, queridos. Não é mais necessário ficarmos sobrecarregados. Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou as nossas enfermidades. Ele te cura. Ele te cura por completo. Ele cura você a alma, cura seu espírito. Ele cura quando você está angustiado. Se você está perplexo diante de uma situação, Ele está ali para te curar, para te dar o entendimento. Se você não está mais aguentando, escute isso. Se você que está ouvindo essa mensagem nesta noite aqui comigo, se você está dizendo assim: Senhor, eu não estou mais aguentando. Talvez, pela luta estar sendo tão grande, talvez o desespero esteja tomando conta de você, mas eu quero te dizer o seguinte, que existe uma solução para os seus problemas. Existe uma solução, sim, irmãos, para a sua vida. E sabe qual é a solução? É Jesus. Diga para o seu irmão assim, coloca a mão assim, com todo carinho no ombro dele e diz assim: a solução para os nossos problemas é Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa ressurreição. Oh, aleluia. Ele está te tomando nesta hora, meu irmão. Ele está segurando nas tuas mãos. E Ele está te dizendo agora para você: não temas, pois eu sou contigo. Não te preocupes, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te protege. Eu sou o Deus que te guia. Eu sou o Deus que removo todas as barreiras, todos os obstáculos da sua vida. Se hoje, querido, você está com um problema, não importa qual seja o seu problema, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, Ele tem poder para te curar, para te salvar, para te libertar. Ainda que o homem diga para você: olha, não tem mais jeito. Ainda que o diabo tenha sugerido na tua mente e dito para você: olha, eu já coloquei um ponto final e você não vai continuar, você não vai conseguir. O inimigo colocou um ponto final.
colocou, mas Jesus ele vem, coloca em cima do ponto uma vírgula e diz: eu dou continuidade, porque quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte sou eu, Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Você entende isso? Porque está abatida, ó minha alma. Espere em Deus. Fala para o seu irmão assim: essa luta está durando, né, meu irmão? Pergunta para o seu irmão assim: quanto tempo está durando essa luta aí? Aí fala para o seu irmão assim: vamos unir a nossa fé hoje? Diga assim: eu creio, Jesus, que agora tu vais arvorar a tua bandeira e o inimigo vai ver a bandeira do leão da tribo de Judá tremular na minha vida e nessa luta, e eu não vou ser, eu já sou mais do que vencedor. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí para o diabo ouvir. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Não deixa o diabo segurar a tua mão, não. Ele precisa ver você com as mãos levantadas e dizer: eu te adoro, eu creio que tu és o Deus poderoso. Oh, oh, aleluia. E por fim, irmãos, foi na cruz de Cristo que Jesus venceu a morte. Você ouviu? Foi na cruz de Cristo que Jesus venceu a morte por nós. O apóstolo Paulo, quando ele estava dando a instrução à igreja de Corinto, lá na sua primeira epístola, lá no capítulo 15, nos versículos 54 a 57, ele diz assim: e quanto a este corpo, olha o que ele fala lá: corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu, falou, leu a palavra aguilhão. O que é um aguilhão? Um aguilhão era uma vara que servia para conduzir o gado. E ele tinha numa das extremidades um ferro de ponta aguçada. E quando Paulo se utiliza dessa palavra para ilustrar, ele diz que o aguilhão da morte é uma espécie de foice que o inimigo usa para ceifar as vidas. Ou seja, esta foice é o pecado. Satanás não tem destruído muitas vidas, amados? Todo dia você vê morte.
você vê roubo, você vê destruição, não vê? Mas na cruz Jesus venceu a morte. E o que isto quer dizer? O que isto significa? O que isto muda? Quer dizer, queridos, aleluia, que do grande sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Ele destruiu o poder da morte. Ele desarmou o inimigo, e quando Ele morreu, Jesus desceu até as profundezas do inferno e lá pregou aqueles espíritos que estavam em quê? Em prisão. Por quê? O amor de Deus é tão grande que Ele não quer que ninguém se perca. Antes Ele quer que todos se salvem. Antes Ele quer que todos se salvem. Escuta o que eu vou te falar aqui. Tragada a morte. Tragada a morte. Tragada a morte. Jesus tragou a morte. Tragou a morte. Satanás, o diabo, ele tinha o poder sobre a morte eterna. Mas Jesus foi lá e tirou esse poder da mão dele. Amados, escute o que eu vou te dizer. A cruz não é um símbolo somente. A cruz é uma realidade, porque a cruz não é motivo de derrota. A cruz é a vitória. A cruz é a vitória. A cruz e na cruz é a vitória. Hoje nós temos a esperança. Sabe qual é a esperança? Que se os nossos corpos ficarem numa tumba fria e no pó da terra, se nós estivermos mortos, na verdade, ele vai sumir, mas ele não vai continuar na tumba da morte eterna. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus, mediante a ordem do Pai, e quando soar aquela última trombeta, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro. E se estivermos vivos, oh, aleluia, seremos transformados, subiremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, queridos, nesta noite, foi na cruz que eu vi. Diga assim, foi na cruz que eu vi os meus pecados perdoados. Foi na cruz de Cristo que o preço do meu pecado foi paga e a dívida contra mim foi cancelada. Foi na cruz de Cristo que a porta da salvação foi aberta. Foi na cruz de Cristo que houve a reconciliação minha com Deus. E foi na cruz de Cristo que eu sou sarado. Foi na cruz de Cristo que Jesus venceu a morte. Esta é a razão, diga assim, esta é a razão, porque hoje eu posso dizer que na cruz de Cristo eu vi.
A sua visão mudou? A sua visão mudou? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Deus, porque eu quero ter, Deus, uma visão, Senhor, diferente hoje da cruz. Sabemos, Deus, que a cruz, para muitos, simboliza somente um símbolo de morte. Quando passamos, Deus, pelos cemitérios e vemos aquelas cruzes ali, simbolizam, Deus, no mundo natural, morte. Mas para nós, a cruz de Cristo é muito mais do que um símbolo. Para nós, a cruz de Cristo é uma realidade que eu descobri e descubro a cada dia, naquela cruz, a minha redenção, a nossa redenção. Por isto, Senhor, tu não podias ficar cravado naquela cruz. Por isso, Senhor, quando tu foi tirado daquela cruz, meu Deus, e foi colocado ali naquele sepulcro, todos pensaram que o teu corpo ficaria ali para sempre. Mas somente aqueles que creram na tua palavra, porque tu mesmo dissestes, e tu mesmo dizes para nós, que tu és a ressurreição e a vida. Ainda que nós estejamos mortos, se cremos em ti, nós viveremos. Por isso, Deus, nesta hora, neste momento, coloca essa fé sobrenatural e dá uma nova visão da cruz. Eu te peço isso, Deus, agradecidos, crendo, Senhor, e sabendo que tu sempre nos ouve. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para o seu irmão assim: você entendeu? Que Deus abençoe você. Diga assim: que Deus te abençoe. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.